Oi, gente! Hoje é dia de falar sobre livros hypados que eu li. Talvez seja parte 1, talvez seja um único, não sei ainda como vai ser este vídeo, porém, eu resolvi trazer hoje. Porque eu vi alguns livros na minha estante que eu lembrei que quando eu li eles foi algo tão... muitas pessoas lendo ao mesmo tempo, no meu meio, falando sobre isso na internet. Então, eu sei que já faz um tempo, né? Provavelmente do hype dele. Mas são livros que eu queria trazer hoje. E quem sabe até me dar um gás, uma inspiração para continuar essas séries, porque algumas são séries, outras umas eu finalizei, outras ainda não. Então eu queria trazer hoje para vocês. Então o primeiro livro é Estilhaça-me. Estilhaça-me, ele é um bem amo ou odeio. Ele tem uma pegada, sem falar muito sobre o livro, né, mas ele tem uma pegada de um romance sobrenatural. Hoje nem teria tanto problema lançar um spoiler, não é mesmo? Mas eu não li a série inteira. E eu ainda preciso ler, ainda estou trocando, inclusive, no Scooby, se você souber de alguém que tenha a continuidade dos livros. Eu não tenho todos ainda. E quando ele lançou, eu fiquei viciadíssima nesse livro. Eu não conseguia parar de ler. Eu fiquei tipo, meu Deus. Eu não consigo parar. Eu preciso terminar esse livro. Eu não li, tipo, em 2 dias. Pelo menos na minha lembrança. Ele é muito bom. Eu preciso relê-lo pra poder continuar a série. E na minha época... Na minha época, né, gente? Esse livro, ele não era essa capa. Essa capa de fora, né? Ele é essa capa aqui. Que essa capa foi muito criticada. Essa seria a Juliette, a personagem principal, né? E a editora, quando ela começou a lançar o segundo, depois ela resolveu trocar a capa. E para quem tinha a capa antiga, eles colocaram na internet que poderia solicitar a jacket, né, a jaquetinha. E daí eu solicitei e consegui. Recentemente que eu achei minha jaquetinha de Liberta-me, uns trocentos anos depois. E agora eu posso continuar tudo na mesma capa que vai ficar bonito. Então, esse foi um livro que estava muito em alta na escola, internet. A Novo Conceito fazia muita propaganda desse livro. Ele ainda é difícil de achar para troca no Scooby, não é todo mundo que troca. E foi bem empolgante ler este livro na época, por esta questão. Outro livro também foi um hype, mas no caso foi um hype na escola, na época do colégio. Por volta de 2011, 2012. Essa série é uma série de anjos. E naquela época, séries de anjos estavam muito em alta. Como, por exemplo, Fallen. Eu não coloquei aqui nesse meio, mas tem a série do Sussurro, do Hush Hush. Também tem a série de Beijada por um Anjo. Que eu gostei muito, mas eu não gostei do final. Não é sobre este livro agora. E Fallen, ele foi um livro que depois ele se tornou filme. Confesso pra vocês que até hoje não assisti o filme. Eu vi relances, apenas trechinhos. E ele foi uma série que eu gostei muito, me apaixonei muito. Nessa série eu gostava muito do Cam, que era como se fosse o vilãozinho, né? E tem vários livros dessa série. Tem muito drama, tem romance, tem viagem no tempo. Eu lembro que esse foi um livro que eu gostei muito, porque ele tinha elementos que eu gostava muito das histórias de romance. Então esse foi um livro que foi super viciante. Na época que ele lançou, a Galera Record fazia uma baita de uma propaganda com ele. E foi muito bom. Eu gostei muito. E foi super valeu o hype na época. Outro livro que eu li pelo hype, mas Na verdade, era porque era um hype negativo, confesso. e eu fiquei, mas a capa é tão linda. Eu preciso ler este livro. Será que é bom? Não. E aí, se não for, é caro. Porque na época ele não era tão barato. Mas depois surgiram algumas promoções. Mas é Cidade dos Ossos. Ai, essa capa nem existe mais, queridos. Agora essa capa, ela é outra capa. Que nem é desse modelo, né? Mas agora a capa é meio metalizada. A capa ela é muito bonita, essas capas novas, né? Elas formam um desenho aqui na lombada, tudo. Mas eu queria os livros com esses estilhaçados fruto da cor, sabe? Eu gostava deles assim. E esse foi um livro que eu achei que eu ia odiar. E também foi outro livro que eu amei. Apesar de que eu li bem antes de sair sério, saiu uns filmes. Apesar de ter assistido a série, eu não assisti o filme ainda. Só vi trechos também, igual falam. Tem uma pegadinha de Anjos Caídos e tem uma pegada sobrenatural de vários personagens. Tem anjos, tem demônios, tem bruxas, tem lobisomem. Tem de tudo um pouco, tem vampiro. E eu gostei bastante justamente por ter essa diversidade. Ele tem sim, tem romances, ele tem uma história longa, né? Porque ele só começa em Cidade dos Ossos, mas depois ele tem várias outras histórias que se ligam em a partir de Cidade dos Ossos. Começam Instrumentos Mortais,
Depois tem As Peças Infernais, que na verdade se passa antes de Cidade dos Ossos, enfim. Eu sou apaixonada por esse universo que a Cassandra criou. Falta ainda ler apenas um livro, por enquanto, dos lançados da série principal, né? Mas eu gostei bastante. Pra mim o hype foi totalmente positivo. Mas na época as pessoas estavam criticando muito, entendo. Mas pra mim foi uma leitura muito positiva. Um outro livro que eu li pelo hype, confesso, e por indicações, foi Daisy Jones and the Six. Porém, foi um hype pela autora, que é a Taylor Jenkins. Ela ficou muito conhecida por este livro, aqui no Brasil também, mas principalmente Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é uma leitura que, assim, me deixou muito chocada, muito envolvida, sabe? Chocada pelos acontecimentos. Porém, Daisy Jones, ele não, pra mim, não valeu hype. Desculpem, mas esse pra mim não funcionou muito. Apesar de ter algumas marcações e quotes, porque a autora é muito boa. Mas esse livro não funcionou muito pra mim. Acredito que também pelo estilo dos personagens, talvez o estilo da história mesmo. Mas ele é importante porque depois tem outros livros dessa mesma autora, como por exemplo Malibu Renasce. Que se você leu Daisy Jones, você tem algumas associações dele, inclusive no Sete Maridos da Evelyn Hugo. Então, isso é muito interessante. Eu gosto bastante quando tem esses easter eggs perdidos em outros livros da mesma autora, sabe? E o outro livro, que esse foi um hype do Submarino. O Submarino fazia promoções ótimas de livros. Eles faziam livros por R$10. Então, você comprava 10 livros por R$100, que é muito barato, né? Às vezes, hoje em dia você compra 2 livros, ou às vezes um já dá quase isso. E esse aqui é o Amante Sombrio, que ele foi o hype do Submarino, né? Um livro de muitas páginas. Ele tava muito barato, valia muito a pena. Eu gostei muito desse livro. Ele tem uma pegada meio sombria. Ele tem uma pegada de contar várias histórias de vários personagens que vão se ligando, né? Todos são dessa Irmandade da Adaga Negra. É como se fosse um clube. Mas não é um clube, eles são irmãos depois que eles se tornam vampiros. É um livro muito bom, é uma série muito boa, eu gostei bastante. Hoje em dia, confesso que eu não acho muitos livros que ainda faltam na minha coleção, justamente no Scooby, né? Então tem que sempre aproveitar uma boa promoção. Na Bienal ainda é possível encontrar boas promoções desses livros da Irmandade da Adaga Negra. Eles são já meio antiguinhos, não é tão de agora, mas a autora é muito boa e o universo que ela cria, ele é muito bem desenvolvido. Tem vários segredos, intrigas, romance e tudo. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Me conta aqui nos comentários. Até a próxima. Beijos.